TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao Correio da Manhã. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é segunda-feira e a gente traz muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. Seja muito bem-vindo. Segunda-feira com muita notícia. Lembrando que você também pode fazer parte do nosso jornal. Mas como? Mandando a sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você. Nosso Engasguei, gente. Perdão. Acontece. Nosso telespectador. Então, já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com e nosso WhatsApp, super fácil de você mandar as coisas para cá, DDD 24 99839 8384. E olha, tem as nossas redes sociais também para você ficar de olho por lá, nos seguir. E é claro, lá você confere todas as atualizações do dia aqui da TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje, em Petrópolis, o dia amanheceu com céu nublado. Você vê imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede, que fica no coração da cidade imperial. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 7 de novembro. Companhia Rumo aprova início de construção de ferrovia no Mato Grosso. Portugal está na rota para a instalação da nova fábrica de baterias da Calbi. Polícia Federal, em ação conjunta com o GAECO e Ministério Público Federal, deflagra a Operação Tropeiros. Secretaria de Estado de Turismo leva o Rio de Janeiro à Feira Internacional no sul do Brasil. Comerciantes esperam aumentar faturamento com artigos para a Copa em Petrópolis. E mais de 100 mil domicílios já foram visitados por equipes do Censo 2022 em Petrópolis. Agora no Correio da Manhã na TV. Isso aí, gente. Começamos o nosso bloco. Como sempre, vamos dar uma olhada nos nossos destaques do nosso jornal Correio da Manhã. Vamos à primeira página. A manchete é: o Alckmin comemora 70 anos neste dia 7 como centro das atenções nacionais. Destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Na página 8 e na página 2 e 8, né? Censura de Nicolas Ferreira deixa país perplexo. E ali tem um pouco sobre a censura do TSE às postagens lá do deputado eleito. Traz no especial também, né? Um especial falando sobre isso e outras coisas. Depois eu vou dar uma olhada lá. Né? O deputado federal eleito com mais de 1.400.000 votos, né? Ele teve sua conta do Instagram suspensa pelo TSE por fazer questionamentos ao processo eleitoral. Isso tem acontecido demais. E agora você tocou num assunto sobre o Instagram. O Instagram suspendeu de forma... algum defeito que deu no Instagram no meio das eleições, não por conta das eleições, ele zerou um monte de conta. Um monte de contas que tinham pessoas que eu conheço, né? Alguns perderam seguidores e os outros simplesmente perderam as suas contas. As contas foram apagadas, sumiram. Mas isso foi um erro da empresa. Não, eles falaram que foi porque muitas vezes as pessoas não fizeram aquela dupla etapa de configuração. Exatamente, isso. E aí várias pessoas perderam suas contas, né? Mas aqui não é esse caso, tá, gente? É realmente uma censura do TSE aí. Censura. Estamos vivendo, olha só, que tempos, né, de censura. As manifestações democráticas que a Globo não quer mostrar. Em 5º dia de protestos, Rio e outras capitais registram atos. Neste domingo, dia 6 de novembro, capitais brasileiras registraram atos contra o resultado da eleição presidencial. No Rio, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram novamente na região central da cidade, em frente ao Palácio Duque de Caxias. Vocês veem aí na foto, bolsonaristas realizaram atos em diversas cidades do país neste domingo
Isso falamos no editorial, página 2, página 3 e página 8. Exatamente, lá também traz um especial sobre. Agora, aqui na página 6, FIA RJ na luta por jovens desaparecidos. É um dos destaques da nossa página 6. Temos também processo de transição do Alvorada começa hoje, destaque da página 4. E ainda tem ali no Internacional, a Ucrânia usa tática da Rússia na guerra. Eles bombardearam cidades tomadas pela Rússia, uma delas foi Kherson. E aí teve lá, atingiram prédios civis, né, dominados pela Rússia. E ainda temos os destaques do segundo caderno e do esporte. Eu vou dar só um destaque aqui do esporte, eu sei que a Nana vai trazer hoje muita coisa, mas ó, Vasco carimba o passaporte para a Série A, a torcida do Vascão aí, do gigante da colina, pode ficar feliz que subiu. Foi difícil, mas subiu, viu, gente? Vamos aqui na nossa página 2 de opinião, rapidamente dar uma olhadinha nos editoriais. Cadê o Congresso? É o primeiro editorial que a gente traz aqui na nossa página 2, né? Na nossa página de opinião. E o segundo é o crescimento do esporte no país. É o segundo editorial aqui do nosso jornal Correio da Manhã. Vamos à página 3, Magna Vita agora, a coluna. Temos ali destaque em foto, o governador, né, Cláudio Castro, ele participou do evento da Feira de Turismo lá em Gramado. Então tá ali, ó, na foto do ladinho ali do seu monitor, na foto do lado esquerdo, tá ali o governador com o Vinícius Clausen, né, prefeito de Teresópolis. E na outra ali, o governador com o prefeito André Português, de Miguel Pereira, e Eduardo Leite, governador eleito do Rio Grande do Sul. E agora a gente vai para o Pinga Fogo. Exatamente. No primeiro Pinga Fogo, Geraldo Setentão. Nesta segunda, dia 7 de novembro, Geraldo Alckmin será o centro das atenções. Ele completa 70 anos de idade. Seu telefone, neste ano, vai tocar muito mais do que no ano passado. Ele terá reunião com Lula, Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante no Hotel Grand Mercury do Ibirapuera, em São Paulo, com direito a bolinho e velas. Ele continua ainda com seu número de celular privado, deverá receber um aparelho funcional da equipe de transição. É isso aí. Ceciliano, governador. O presidente da Alerj, o deputado estadual André Ceciliano, assume por 10 dias o governo do estado. O governador Cláudio Castro sai de férias com a família para Orlando, na Flórida, na próxima quinta-feira dessa semana. No caso, né, será o maior período de Ceciliano na interinidade como governador e terá despachos regulares com o governador e terá despachos regulares com o secretário da Casa Civil, Nicola Mittioni, um dos poucos do núcleo duro do Guanabara a ficar de plantão. O próximo ali, telhado de vidro? Não, eu vou dar destaque antes. Suspeição de Moraes, que é o segundo ali, Pinga Fogo. Ah, sim, o de cima. O novo Código de Processo Civil elenca no seu artigo 144 todas as hipóteses em que a atuação do juiz é vedada. Também as causas de suspensão do juiz estão elencadas no artigo 145 do novo CPC, as quais você pode conferir a seguir, que diz o seguinte, o artigo 145. A suspeição do juiz, inciso 1º, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. A questão que tem surgido é sobre a relação do ministro Alexandre de Moraes e do ex-governador Geraldo Alckmin, do qual ele foi secretário de Segurança Pública. Queremos ver aí como vai ficar então, né? Telhado de vidro é o último aqui. Se o governador da Bahia, Rui Costa, for indicado para um ministério no governo Lula, vai ter que explicar primeiro o caso dos 300 respiradores fantasmas que ele comprou como presidente do consórcio Nordeste. Foram pagos antecipadamente 48 milhões e eles nunca chegaram. Foi o maior esquema de corrupção da pandemia e foi ungido na Casa Civil do governo baiano. O caso está no STJ e na Polícia Federal. O caso Costa, no governo, é exportar para o governo federal este mega escândalo. Isso aqui o Correio da Manhã denunciou várias vezes no meio da pandemia sobre o consórcio Nordeste. Você confere no nosso site lá, acessando
as versões antigas aí do nosso jornal. Vamos à página 4 agora? Queria dar mais um destaque. Então, vai lá. Tem mais alguns aqui que você pode conferir na íntegra, indo lá no site. Tem uma que só pode ser gozação, que é importante também, e outra ficção jornalística global. A Rede Globo e a Globo News ignoram regiamente as manifestações verde e amarela em todo o Brasil, principalmente no Rio. Quando se fala no movimento, ele é taxado de golpista. Só a Rede Record e a Jovem Pan fizeram uma cobertura impecável. Tudo com paz e pedindo lei e ordem. O Brasil vive a realidade das ruas e a realidade das telas da Globo. Esse é o destaque também aí da nossa primeira página. E as outras notas da coluna do Cláudio Magnavita você confere na íntegra no nosso site. Política agora, então. Transição de governo começa nesta segunda, que está aí, né? Nomes deverão ser divulgados nos próximos dias. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse na última semana que deverá iniciar nesta segunda-feira, 7, o processo de transição do governo. Então, abre aspas aqui para a fala dele. Nós deveremos começar a partir de segunda-feira da próxima semana a transição de governo. Então, todo o fluxo de informações também foi conversado. Nós vamos encaminhá-las todas para o ministro Ciro Nogueira, para a Casa Civil, e a transição instalada com o objetivo da transparência do planejamento de continuidade dos serviços prestados à população. O que a gente possa, nesse período, ter todas as informações e poder dar continuidade aos serviços, não interrompê-los. E, de outra forma, nós prepararmos para a posse do dia 1º de janeiro, disse aí, então, o vice-presidente eleito. A gente sabe que as manifestações continuam sobre isso, né, sobre as eleições, sobre o resultado, mas está aqui o processo de transição respeitando a legislação, seguindo aí conforme tem que ser, né? Então, o Geraldo Alckmin disse aqui que vai tentar, né, manter aí todo o processo que já vem sendo feito pelo governo e, claro, se preparar para a posse e para as demandas do atual governo que vai ocupar aí durante os próximos 4 anos. Vamos aos destaques nacional em busca de mais recursos. Brasil usará a COP 27, para atrair investimentos em energia verde. O Brasil vai aproveitar a Conferência das Partes das Nações Unidas para Mudanças do Clima para mostrar ao mundo o potencial que tem para a geração de energia limpa e barata. E olha, vamos aos destaques aqui do estado do Rio. Cultura invade campus, setor ganha força com a 11ª Bienal do Livro. No dia 9 deste mês, Campos será a capital cultural do Norte Fluminense com a 11ª Bienal do Livro, no Guarus Plaza Shopping, numa tenda galpão de 1.200 metros quadrados montada no estacionamento do shopping, onde estão as 250 mil obras literárias à venda. Na abertura da feira, o prefeito Vladimir Garotinho, acompanhado pela primeira-dama Taciana Oliveira e seus filhos, destacou a importância do evento neste pós-pandemia. Na foto ali, o prefeito Vladimir Garotinho na abertura da Bienal. Livro é sempre importante. Eu adorava ir numa Bienal. Agora já não tenho mais tanto tempo, né? Na página 6, o Rio de Janeiro SOS Crianças Desaparecidas, Governo e Rio Ônibus fazem ações de prevenção e orientação. O governo embarcou na luta contra o desaparecimento de crianças e adolescentes e firmou, por meio da Fundação para a Infância e Adolescência, uma campanha com a Rio Ônibus, durante o mês de novembro. Com a iniciativa, será exibido um vídeo informativo em mais de 400 ônibus em toda a capital fluminense, com dicas de prevenção e orientação a serem tomadas quando há ocorrência de novos casos. Gente, semana passada a gente trouxe esse destaque em economia e agora, olha só o que traz aqui o nosso Correio da Manhã, uma novidade sobre o que a gente tinha falado. MP é contrário a dividendos. Ministério Público pede ao TCU que avalie mérito da medida. Isso aqui é sobre aqueles 43,6 bilhões, Roberta, de distribuição de dividendos da Petrobras a acionistas. Então, o nosso Correio da Manhã traz aqui uma posição contrária do Ministério Público, né?
sobre a divisão desses dividendos e o mérito deles, olha só. Então aqui está fresquinho a reportagem, para você saber mais, entra no nosso site. Quem está encabeçando isso aqui dentro do TCU é o ministro-presidente Bruno Dantas, que vai analisar esse processo, sobre a divisão desse lucro exorbitante, digo eu aqui, bem grandinho, né, bem gordo da Petrobras aos acionistas. Você confere tudo no nosso Correio da Manhã, na página de Economia. Na verdade, foi uma provocação do Ministério Público, né, que pediu aí o TCU que avalie se realmente pode ou se não, né? É contrário, né, essa divisão, né? Ele provoca ali para saber se realmente tem mérito essa divisão toda, realmente é isso que é para acontecer, mas vale, claro, a provocação, porque todo mundo ficou muito de olho nesse valor grandinho aí, para ser distribuído aos acionistas. Gente, a gente ainda tem os destaques do esporte, né, e, é claro, do nosso segundo caderno. O esporte a gente vai falar hoje com a Nana Graça ainda, sobre esses destaques que a gente tem aqui e muito mais ainda. Você confere todas as nossas notícias no nosso site, vai aparecer aí, correiodamanhã.com.br. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Anatel cria código 0304 para identificar ligações de cobrança. E você vai ver também que Polícia Federal, em ação conjunta com o GAECO e Ministério Público Federal, deflagra Operação Tropeiros. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. A companhia Rumo Logística aprovou o início da construção do trecho da Malha Norte no Mato Grosso. A ferrovia vai escoar a produção de grãos do estado para o Porto de Santos, em São Paulo. A expectativa é que a construção leve 3 anos, com início previsto de operações para o primeiro trimestre de 2026 e investimento na faixa de 4,5 bilhões de reais. As projeções são apenas para a fase que liga Rondonópolis a Campo Verde, compreendendo um trecho de 211 quilômetros de extensão, apesar de o projeto também prever a conexão de Cuiabá e Lucas do Rio Verde. Em agosto, o presidente da empresa, João Alberto Abreu, disse que a companhia estava revisando os estudos para a construção da ferrovia, já que a inflação impactou muito os custos de vários produtos. Em 2021, a outorga do contrato foi obtida por meio de uma lei estadual que estabeleceu um instrumento de autorização. Depois de finalizado, o terminal de Campo Verde terá capacidade instalada na faixa de 10 a 30 milhões de toneladas úteis por ano. E olha, vamos vir aqui nessa aqui, por favor, na 2. A Polícia Federal, em ação conjunta com o GAECO e Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Tropeiros, que visa desarticular a associação criminosa responsável por tráfico internacional de drogas através de voos internacionais com destino à Europa. Vamos conferir na reportagem. Na ação desta quinta-feira, cerca de 50 policiais federais cumpriram 3 mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nas residências dos suspeitos localizadas nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Nova Friburgo. Um dos mandados foi cumprido no Aeroporto Internacional Tom Jobim, uma vez que um dos suspeitos estava voltando de Miami para o Brasil. A operação de hoje é o desdobramento de uma prisão em flagrante, ocorrida em setembro de 2019.
de uma mulher natural do Rio de Janeiro que embarcou com destino a Portugal, com 3 quilos de cocaína ocultas no forro da mala despachada. Descobrimos quem financiava essa empreitada, quem recrutava as pessoas e quem distribuía as drogas no continente europeu. Também foram descobertas prisões de pessoas que eram utilizadas como mulas e também que a associação criminosa enviava drogas para a Europa através de remessas de carga e serviço postal. Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico transnacional de drogas e associação criminosa, onde as penas, se somadas, ultrapassam a 18 anos de reclusão. A investigação começou há 3 anos. Mas a gente acredita que eles já atuavam antes desse período. Houve ainda cumprimento de mandados de prisão por tráfico de drogas em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro, onde foram apreendidos um carro BMW e uma arma de fogo. O homem foi preso em flagrante. Já em Camboinhas e Niterói foram localizadas estufas com grandes quantidades de pés de maconha e variações da droga como skunk. O responsável foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Também foram apreendidos 2 veículos no local, um revólver calibre 38 e um tablete contendo cocaína. Em Nova Friburgo foi apreendido um veículo de luxo na marca Porsche. Já leva lá. Tem mais alguma coisa? Isso aqui é tudo de valor, cara? Não, isso aí é coisa minha só. Quanto tem de dinheiro, cara? Levanta o braço. A empresa chinesa de produção de baterias de lítio para automóveis elétricos, chamada Calbi, anunciou através de um comunicado na última semana que pretende montar uma fábrica em Portugal. O comunicado foi enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong e nele a Calbi revelou a assinatura na quarta-feira da semana passada de um memorando de entendimento com uma subsidiária da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. O acordo com a Global Parques, entre outros detalhes, prevê a aquisição de direitos de superfície com o objetivo de montar uma fábrica de ponta altamente inteligente, informatizada e automatizada, com 0 emissões de carbono. No entanto, o comunicado adianta que a empresa não assinou nada, nenhum acordo legal e que a eventual instalação de uma fábrica em Portugal seria parte de uma estratégia para criar bases industriais na Europa. Vale salientar que, em dezembro de 2021, a Calbi anunciou a assinatura de um acordo com a consultoria alemã Dressen Sommer para planejar a instalação da primeira fábrica na Europa, que poderia produzir por ano baterias com capacidade total de 20 gigawatts-hora. Este projeto está dividido em várias fases, sendo que a primeira envolve a construção da unidade industrial, que deve ficar pronta no final de 2025. Em 2021, a empresa foi a terceira maior fabricante chinesa de baterias para automóveis elétricos. E olha, a exemplo do que já faz para diminuir a quantidade de ligações indevidas de telemarketing, a Agência Nacional de Telecomunicações também vai adotar um código não geográfico, para identificação de ligações de cobrança. Foi aprovada a designação do Código Não Geográfico 0304 para as atividades de cobrança, nos mesmos moldes em que já funciona o Código 0303 para ligações de telemarketing. A justificativa da Anatel é que a atividade de cobrança é ofensora em igual ou maior peso do que as atividades de telemarketing em termos de volume de chamadas curtas no Brasil. Para começar a vigorar, é necessário que a Anatel publique esse ato, o que deve ser feito nos próximos dias. Conforme previsto pela Lei Geral de Telecomunicações, cabe à União disciplinar e fiscalizar todo o funcionamento das redes de telecomunicação. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. O estado do Rio de Janeiro foi representado pela Secretaria de Turismo na Feira Internacional de Turismo de Gramado, a FESTures. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve presente durante a cerimônia de abertura realizada na quinta-feira. A Feira Internacional de Turismo de Gramado, a FESTures, é considerada uma das principais plataformas de negócios turísticos da América do Sul. O evento é conhecido pelo palco que reúne as principais marcas e profissionais da indústria turística, como forma de fazer uma imersão completa de negócios, networking, conteúdo e experiências. Em 2022 está sendo realizada a 34ª edição consecutiva. A abertura foi nesta quinta-feira e contou com a presença do governador do estado do
do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o prefeito de Miguel Pereira, André Português. O estande do Rio de Janeiro tem em média 66 metros quadrados e ele vai ficar em exposição durante os 3 dias de evento. A expectativa é que durante todos os dias de evento passem pelo local 12 mil visitantes. No evento vão estar presentes diversos representantes de turismo dos municípios fluminenses, entre eles de Petrópolis e Teresópolis, e membros do Convention e Visitors Bureau do Rio de Janeiro e de Armação dos Búzios. A Festuris tem 24 mil metros quadrados de área construída, mais de 2.500 marcas em exposição e 40 destinos internacionais. A meta de venda ultrapassou em 15% os números de 2019. A projeção de volume de negócios é de 360 milhões de reais e a projeção de impacto econômico para 2022 é de 25 milhões de reais. Vamos agora de esporte. Uma boa notícia para os fãs da F1. O governo colombiano está em negociações com o circo da Fórmula 1. O país espera receber um grande prêmio na cidade de Barranquilla, quarta maior cidade por população do país. As negociações estão em curso. Nas próximas semanas, haverá uma mesa de trabalho que inclui o Comitê Olímpico Colombiano, os distritos, o governo e outras entidades políticas, informou o presidente da Câmara, Jaime Pumarejo. E continua, dizendo que ainda há alguns problemas e questões a resolver, mas que isso não significa que a Colômbia não seja capaz de organizar um evento deste porte. E quem tem mais informações sobre esporte é a Nana Grassi, que está ao vivo direto nos nossos estúdios. Nana, conta pra gente aí quais foram os destaques do fim de semana no esporte. Vamos lá. Olá, Roberto. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. A gente começa o nosso giro do esporte de hoje dando os parabéns a Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Bahia, que retornam para a Série A e ano que vem vão estar disputando novamente com os grandes. Então fica aqui os parabéns a esses torcedores e aos jogadores e toda a comissão técnica desses 4 clubes que merecem estar na Série A de volta porque lutaram muito para isso. Vamos continuar? Não tem como não falar de ginástica hoje, gente, porque olha, ao som de Carmina Burana, a Babi Domingos ficou com a medalha de ouro na ginástica com a sua apresentação com bola. Nós temos aí um trechinho da apresentação dela, com a nota 31.650. Ela alcançou a medalha de ouro nessa apresentação. Impressionante o quanto o Brasil cresceu na ginástica artística nesses últimos anos. E olha, deu dobradinha brasileira nesse aparelho, porque a prata ficou com a Giovana Santos com a nota 30.450. E aí, olha, a Babi Domingos se apresentando novamente com a fita. Nesse aparelho ela ficou com a nota 31.000 e ficou também com a medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos no individual geral. A brasileira somou ao todo 125.300 pontos na soma dos 4 aparelhos. Atrás dela ficou a Giovana Santos, que somou 124.800 pontos. Ainda falando sobre ginástica, Rebeca Andrade ficou com a medalha de bronze no solo do Mundial de Ginástica. E com essa apresentação, ela se despede da coreografia que tem como música o Baile de Favela. Junto com ela, Arthur Nori conquistou o bronze na barra fixa para fechar a participação do Brasil no Campeonato Mundial de Ginástica que aconteceu em Liverpool, na Inglaterra. Para finalizar o nosso giro do esporte de hoje, a gente não tem como não falar também desse orgulho, dessa criatura linda, que é a nossa fadinha, a nossa Raíssa Leal. É de impressionar a qualidade e o gigantismo que essa modalidade ganha no Brasil hoje em dia. O Super Crown 2022 aconteceu neste final de semana no Parque Olímpico da Barra da Tijuca e atraiu milhares de pessoas. O local, além da competição, ofereceu diversas atrações. E a Raíssa com manobras eletrizantes, empolgantes, que levam o público à loucura. Ela ficou com o troféu de campeã da Liga Mundial de Skate Street. A decisão chegou com a última manobra, para variar também. A maranhense
de apenas 14 anos, coroa uma temporada com a palavra perfeita no vocabulário. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigado Muito pelas informações, né? bacana, né? A Raíssa aí é estrela já do esporte, nossa. Eu queria só rapidamente, antes da gente ir para o intervalo, tem como a gente só puxar a nossa página do esporte um minutinho, só para dar o destaque ali do Vasco, né? Que subiu, como a Nana falou, mas está estampado lá na nossa página do esporte como grande destaque ali. Então, o Vasco e o acesso culposo. Foi muito difícil o jogo, tá, gente, pro Vasco. Foi lá no finalzinho do segundo tempo que o Vasco conseguiu o seu acesso, mas tá aí. No caso, o técnico Jorginho entrou na retranca e conseguiu o acesso para subir para a primeira divisão. Então tá aí. Mais um grande do Rio na Série A do Brasileirão ano que vem. Vamos aguardar aí agora, né, as novas notícias sobre o Vasco, sobre os times aqui do Rio, para a gente ver quais serão os reforços para o ano que vem. E é claro, daqui a pouco aí o Campeonato Carioca está começando aí, né, janeiro, final de janeiro, início de fevereiro. O Campeonato Carioca já está começando a ferver, né, tem a pré-temporada ali. Então vamos aguardar agora o que vai ser para o ano que vem. E você vai ver depois do intervalo que manifestantes fecham trecho da BR-040 em Petrópolis para lembrar os 5 anos da tragédia do contorno. E você vai ver também que pássaros da fauna silvestre brasileira são apreendidos em Nova Friburgo. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. A gente começa esse bloco com a seguinte notícia. Moradores da localidade do Contorno, em Petrópolis, fizeram uma manifestação ontem na BR-040, no sábado, na BR-040, para lembrar da tragédia ocorrida no local, que completou, né, nesse final de semana, 5 anos. A gente vai voltar a conversar com a nossa repórter e produtora Nana Grassi. Nana, o que os manifestantes reivindicaram? Então, Jorge, realmente, como você falou, esses moradores estão aguardando há 5 anos por justiça. Eles esperam decisão do Ministério Público Federal para eles poderem voltar a viver. Essa tragédia, ou né, se é que a gente pode falar só tragédia, né, aconteceu no dia 7 de novembro de 2017. Nesse local, onde vocês estão vendo esse muro ali, essa contenção que a Concer colocou, surgiu da noite para o dia uma cratera gigantesca que chegou a engolir um prédio de 3 andares e deixou a cratera aí, para vocês terem ideia. Esse prédio que está aparecendo, essa ponta de telhado aí em direção à cratera, ele caiu inteiro, quase inteiro. Ficou só aquele pedaço ali onde estão aquelas 3 caixas d'água azuis, só ficou aquilo dali, de pé. O resto, a cratera engoliu tudo. E deixou, gente, outras 55 residências interditadas. Esse fato aconteceu depois que a Concer abandonou as obras da nova subida da serra. Não bastasse isso, a Concer não respeitou o relatório de impacto ambiental, chamado RIMA, e desrespeitou também diversas normas de conduta da obra com relação à segurança para a comunidade. E quem passou essas informações foi a Angélica Domingas, diretora da Escola Municipal Leonardo Boff,
que fica ali naquela região do contorno. A Concer, concessionária que administra o trecho, fechou a cratera na época com 323 caminhões de pó de pedra e injetou 15 mil sacos de cimento, além de colocar esse tapume no local. A Escola Municipal Leonardo Boff já retomou as atividades em 2020, em outubro de 2020. E 22 famílias foram liberadas para retornarem para suas casas. Acreditem, apenas 12 tiveram coragem de voltar. Ainda há 33 famílias vivendo na área que está interditada. Eu não tenho nem palavras para falar a respeito disso. Eu volto com vocês, Jorge e Roberta. Obrigado, Nana, pelas informações. Vou te falar, né? O descaso da Concer aqui com a serra, com a BR-0 Petrópolis, é muito grande mesmo. Para você que não é daqui, mas você que é do Rio, talvez, e é usuário da BR-040, né? Trecho aí de subida para Petrópolis, né? Nova Friburgo também, o pessoal passa por aqui para pegar a Serra Antiga para chegar lá, ou Teresópolis. Gente, a Serra de Petrópolis, a BR-040, está abandonada, está horrível, toda esburacada. É um trecho pior do que o outro, eu nem sei como te falar, porque é muito ruim. É um trecho pior do que o outro, só assim que a gente tem como definir. E esse trecho aí da Avenida do Contorno ali, né, do bairro, né, do Contorno, está largado há 5 anos por eles. Olha só. Não adianta jogar pó de pedra e cimento lá não, gente. Parece até que vocês enterraram ali a história. Não acabou não, viu, Concer? Não acabou não. Vocês têm que dar um jeito ali na vida dos moradores, porque é a responsabilidade de vocês. Complicado mesmo. Vamos dar continuidade aqui. Com a Copa do Mundo se aproximando, os comerciantes têm investido em estoques de peças personalizadas, mas, segundo eles, até o momento as vendas têm sido fracas. A Copa do Mundo do Catar acontece entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, mas, segundo os comerciantes petropolitanos, as vendas de itens personalizados do Brasil ainda estão fracas. Com a proximidade do Mundial, Bianca vende principalmente blusas, bermudas e vestidos infantis para a criançada também entrar no clima dos jogos e torcer pelo Hexa. Ela conta que durante as eleições a venda foi maior que no início de novembro. Esse mês de outubro foi muito boa por causa das eleições. Como os filhos queriam ir junto com os pais votar, então eles vieram aqui comprar bastante roupa. E está vendendo bem. Está todo mundo apostando no time do Brasil. Toda a Copa a gente trabalha com roupa de criança. Esse ano que a gente colocou as camisas de adulto feminina. Mas toda a Copa a gente trabalha e vende bem. Em contrapartida, para a empresária Maria Vanderleia, as eleições e também as chuvas no município contribuíram para a queda nas vendas da loja, que fica na Rua Tereza. Ela afirmou que ainda não tem visto muita movimentação para a compra de artigos para o Mundial, mas a expectativa é que em dezembro, como de costume, as vendas alavanquem. As vendas caiu um pouquinho devido à chuva, a eleição também atrapalhou um pouco, né? Dezembro a gente não dá conta, porque fica muito lotada a Rua Tereza. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista, os empresários podem alterar o horário de funcionamento nos dias de jogos da Seleção Brasileira. As mudanças sugeridas pelo Sicomércio é o fechamento às 3 horas da tarde para os jogos dos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, que vão ser realizados às 4 horas da tarde. No jogo do dia 28, a abertura das lojas pode ser feita às 8 horas da manhã, com fechamento ao meio-dia, já que o jogo vai ser 1 hora da tarde. O empresário pode ou não acatar a sugestão. Para Rosemary, que trabalha com fabricação própria, a possível mudança atrapalha nos negócios. A gente vai vendo cada dia agora. Tem um jogo que é segunda e acho que a loja não vai abrir, porque abre 2 horas. E conforme ele for passando, né, aí a gente vai vendo como vai fazer. Mas geralmente a gente sai cedo. Acaba atrapalhando um pouco, né, no nosso movimento, mas temos que torcer, né? A estimativa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê aumento de 7,9% nas vendas em comparação ao registrado em 2018, durante o Mundial sediado pela Rússia, e deve movimentar mais de R$1 bilhão em vendas. E olha, foi realizada na Casa dos Conselhos, na sede da Prefeitura de Petrópolis, a reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2022. A iniciativa, promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já registrou mais de 100 mil visitas a domicílios no município.
Essa é a terceira reunião de planejamento e acompanhamento do censo em Petrópolis, que teve início em 2019. Desde agosto, as equipes de recenseadores já visitaram mais de 70 milhões de domicílios em todo o Brasil. Com a pesquisa, foi observado que nesses últimos 12 anos, o perfil dos brasileiros tem mudado. O censo ele tem como objetivo, basicamente, fazer o retrato da população, tem como objetivo dar as informações para tanto para o poder público em relação às políticas públicas, iniciativas, né, para fazer alguma construção, alguma coisa em relação à criação de escolas, áreas de ensino. Segundo o IBGE, mais de 100.700 domicílios já foram visitados em Petrópolis. Após a coleta dos formulários, a estimativa do Instituto é de que Petrópolis conta atualmente com 300 mil moradores em 2022. O posto de coleta é um local temporário de trabalho do IBGE que dá apoio aos supervisores e recenseadores durante a realização do censo. Em Petrópolis, o responsável pelo posto é um agente censitário municipal, que é responsável por orientar tecnicamente para as equipes de campo. Ele também faz o controle administrativo dos dados coletados. O censador, basicamente, ele tem um trabalho tanto estatístico quanto de coleta de dados, né, em que ele vai percorrer aquele setor censitário para recolher as informações daqueles moradores, as informações das unidades que tem naquele setor, que são as casas, são os endereços como estabelecimentos que estão naquele bairro, naquela localidade. E o principal trabalho dele é coletar os dados através dos questionários, seja o básico, que é um questionário simples, e o questionário por amostra, que é um questionário maior. E a partir do momento ele vai fazer uma série de perguntas dentro desse questionário para a população sobre a renda familiar, sobre como a profissão, as pessoas que habitavam naquele lugar na data de referência que nós temos. Segundo os agentes, fazer um censo demográfico em um país como o Brasil é um desafio, tendo em vista que são mais de 5 mil municípios. Além disso, muitas pessoas preferem não receber os agentes porque têm medo de terem as informações pessoais vazadas. Mas, segundo os colaboradores, a população não precisa se preocupar, tendo em vista que as leis 5.534 e 5.878 garantem o sigilo dessas informações. Uma pequena parte da população, né, tem a preocupação, às vezes, de informar a renda, mas a grande maioria, nas comunidades, nas áreas que eu trabalhei, respondeu com muita tranquilidade, eu não tive problemas, enfim, a conscientização que foi feita dentro do trabalho mensal que a gente faz. Então, na comunidade, as pessoas nos veem todos os dias e aquilo começa a propagar, então acaba que algumas pessoas que estavam mais preocupadas em responder acabam respondendo. Os processos seletivos para os agentes censitários foram realizados em etapas entre o final de 2021 e início de 2022. As contratações foram feitas entre fevereiro e março desse ano. No dia 15 de dezembro, uma nova reunião com o resultado final das pesquisas do Censo 2022 em Petrópolis vai ser promovida. E policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos resgataram neste domingo pássaros da fauna silvestre brasileira em Nova Friburgo. Vamos voltar a conversar com a Nana. Nana, quantos pássaros foram apreendidos? Olha, Roberta, de acordo com a equipe, 9 pássaros foram encontrados numa residência na rua João Cruzal Amorim, no bairro de São Cristóvão, em Nova Friburgo. Entre os pássaros, 4 eram pinchanchão, 4 coleiros e um tizil. Todos eles sem anilhas de identificação ou licenças necessárias. A unidade conseguiu entrar na casa, claro, com a autorização do proprietário, que permitiu a entrada dos policiais. De acordo com a denúncia, haveria criação ilegal desses pássaros com o objetivo único de comércio. Os agentes recolheram os animais, a ocorrência foi registrada na 151 DP. Os pássaros foram encaminhados para a APA de Macacu, onde após a triagem e os cuidados, né, primários para ver se estão todos bem, eles vão ser devolvidos ao habitat natural. E para você que gostaria de fazer uma denúncia, que quer fazer uma denúncia, seja ela ambiental ou qualquer outra, anota aí, DDD 21 99973 1177. Esse é o número de WhatsApp, você pode mandar mensagem para eles, o sigilo é garantido. Eu vou repetir, o DDD é 21 e o número é
9973-1177. Esse é o Disque Denúncia RJ. Estão atentos e de ouvidos e olhos abertos para todas as denúncias que chegam. Eu volto com vocês no estúdio, Jorge e Roberta. Obrigado, Nana, pelas informações. E olha só, gente, passados quase 9 meses da chuva que causou enchentes e deslizamentos em Petrópolis, ainda existem muitos trechos dos rios que precisam ser desassoreados. O problema preocupa a população, já que antes mesmo da chegada do verão, a cidade tem enfrentado fortes chuvas. A dragagem e o desassoreamento são processos essenciais para a desobstrução de bacias hidrográficas dos rios. A atividade é muito importante, principalmente em uma cidade como Petrópolis, para evitar que os rios voltem a transbordar rapidamente. O desassoreamento remove resíduos e sedimentos acumulados no fundo dos rios para a melhoria de seu escoamento, com o intuito de minimizar as inundações. Já a dragagem é um processo mais complexo. Existe um grupo de trabalho que nós estamos, vamos dizer, trocando informações sobre alternativas em termos de diminuir as enchentes, diminuir o risco, questão das dragagens, questão do túnel extravasor, né? Então, isso aí são todos uma série de problemas que estão ocorrendo, e a enchente é uma consequência de todos os problemas somados. Principalmente do assoreamento dos rios, caso do desmatamento, da sujeira que entra dentro do rio e vai assoreando o rio também. O processo de dragagem começou na segunda quinzena de outubro em Petrópolis. A Prefeitura informou que, em parceria com o Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, já havia retirado 73 mil metros cúbicos de sedimentos dos rios e córregos, sendo considerada a maior dragagem da história na cidade. Mas no dia 28 de outubro, o rio Quitandinha transbordou na altura da rua Coronel Veiga, depois de mais uma pancada de chuva moderada. O problema da Coronel Veiga é um problema que existe 50 anos, e ali é um problema que realmente ocorre talvez uma média de 25 enchentes por ano nessa região, e há um estrangulamento lá naquela região. Então, não é um problema que possa ser resolvido facilmente, e nem a dragagem dos rios lá vão resolver o problema. De acordo com a Prefeitura, a liberação de mais 12 milhões de reais pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, que está sob responsabilidade da Prefeitura, vai possibilitar a abertura de 13 frentes de trabalho para a limpeza mecânica e manual. Ainda de acordo com o município, os serviços de desassoreamento vão funcionar por 17 quilômetros em rios e córregos, aprofundando a calha em mais 1,5 metro e alargando as margens. Atualmente, as ações de desassoreamento avançam em 6 pontos nas regiões do Morém, Correias, Duarte da Silveira, Quitandinha e em 2 locais da Avenida Barão do Rio Branco. Já para atenuar os alagamentos constantes na rua Coronel Veiga, uma possível solução: diminuir em 1/3 o fluxo de água no rio Quitandinha. O estudo que nós estamos fazendo seria o Lago do Quitandinha. E o lago, nos dias de bastante chuva, poderia ser rebaixado um pouquinho, e aí ele serviria como um piscinão natural que captaria toda essa água em volta lá do Quitandinha e diminuiria e faria com que a vazão do rio Quitandinha fosse diluída, em vez de um período rápido de 1 a 2 horas, fosse ela diluída por um período de 6 horas, talvez. E olha, a expectativa é que mais de 73 mil metros cúbicos de sedimentos sejam retirados dos rios e córregos. O Hospital Santa Teresa em Petrópolis divulgou os dados da sala de trauma no mês de outubro. Apesar dos 127 registros de acidentes de trânsito no mês de outubro, não houve aumento no número de casos quando comparado com o mês anterior.
Um balanço do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, aponta que a maior parte dos acidentes de trânsito da cidade estão relacionadas a colisões envolvendo motociclistas. Em segundo lugar, estão os condutores de carro de passeio. Em terceiro, quedas e em quarto, atropelamentos. Em outubro, foram contabilizados 127 acidentes de trânsito. Destes, 62,2% envolvendo motociclistas. Pacientes da unidade de saúde, vítimas de quedas e agressões também são contabilizados no boletim divulgado mensalmente. É comum devido ao grande trânsito, né, que hoje em dia enfrenta a cidade de Petrópolis, e a falta de paciência também, né? Aí junta mais o mau tempo e com mais decorrência desse óleo aí que ninguém faz nada. Quando chove tem muito óleo na pista. Não tem nenhum, aqui em Petrópolis não tem nada de prevenção, né? Não temos nada que previne, não temos nenhuma aula de educação defensiva na realidade, né? As estradas aqui, as ruas principalmente, deveriam de ter mais sinalização, né? Ao longo do mês foram registrados 79 acidentes de moto. Os homens continuam sendo as principais vítimas, com 66 ocorrências. As outras 13 registradas na sala de trauma do Hospital Santa Teresa eram mulheres. Já em relação a acidentes de carro, foram registrados 40. 31 eram homens. Às vezes a falta de orientação, as pessoas não estão acostumadas com o trânsito organizado, ela acaba fazendo besteira mesmo. Vi várias vezes pessoas atravessando com o sinal aberto e isso é um problema com certeza. Paulo Barbosa é outro problema. Pode dar problemas sérios. Claro, muito graves. O HST ainda divulgou que 8 pessoas foram vítimas de atropelamento. Os acidentes relacionados à queda totalizaram 36 atendimentos, além de 3 registros de agressão. Dos 177 atendimentos realizados pelos convênios e pelo Sistema Único de Saúde, 120 foram realizados pelo Corpo de Bombeiros, 27 pela Concer, 18 por meio próprio e 12 pelo SAMU. E olha, um dos principais festivais de música do Rio de Janeiro, o Rock the Mountain, lotou hotéis e pousadas em Itaipava e região no 1º distrito, né, aqui em Petrópolis, nesse final de semana. Segundo dados do Sindicato de Hospedagem e Alimentação, a taxa de ocupação para os dias do festival poderiam chegar a até 100%. O festival Rock the Mountain acontece neste fim de semana e no próximo em Petrópolis. A expectativa é que esse percentual de ocupação, que hoje está em 90%, só aumente e gere também ocupação expressiva no centro histórico da cidade. Rock the Mountain está em sua 7ª edição e traz grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Glória Groove, Lulu Santos, Detonautas, Ney Matogrosso e Jorge Ben. A expectativa é que 20 mil pessoas passem por dia de evento, totalizando 80 mil nos 2 fins de semana. O Rock the Mountain se tornou um dos principais festivais de música do estado do Rio e a expectativa é que gere 500 empregos direto nos 4 dias de evento. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Excelente aí. Bom, vamos então saber como é que fica o tempo hoje? Exatamente, vamos à previsão do tempo. Para o início desta semana, o Instituto Nacional de Meteorologia já divulgou qual será a previsão do tempo. Em Nova Friburgo, a segunda-feira será de manhã de céu com muitas nuvens. No período da tarde e noite, há possibilidade de chuva em regiões isoladas. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 9 e máxima de 15 graus. Em Teresópolis, a situação é parecida, com previsão de chuva no período da tarde e noite. As temperaturas variam entre mínima de 9 e máxima de 16 graus. Petrópolis amanhece com sol entre nuvens e no período da tarde começa a chuva, que se estenderá até a noite. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 18 graus. Já em Paraíba do Sul, a segunda-feira vai ser de céu nublado com pancadas de chuva moderada a forte. Há possibilidade de trovoadas em regiões isoladas. No termômetro, a temperatura varia entre mínima de 14 e máxima de 19 graus. Em Partido Alferes, a previsão será de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva em regiões isoladas. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 12 e máxima de 18 graus. E em Três Rios, pela manhã, o céu estará nublado. À tarde, começa as pancadas de chuva moderada a forte, que se estendem até o período da noite. Há possibilidade de trovoadas em regiões isoladas a qualquer momento.
As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 20 graus. Os ventos nos municípios serão fracos. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99. Gente, a gente está terminando o nosso jornal, está acabando, mas você sabe que você pode conferir nas nossas redes sociais, a versão de hoje, obviamente, lá no nosso Facebook, ela fica disponível, né, no Facebook da TVC, e também você pode conferir as outras informações no nosso site, lá no correiodamanhã.com.br, tá aí na sua tela aí para você conferir a edição de hoje e todas as outras passadas aí. Você também pode, claro, nos seguir pelas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube. Segue a gente por lá para você ficar bem informado e ver as atualizações do dia. E lembrando que você também pode fazer parte desse jornal. Mande para cá sua denúncia, mande para cá como está a sua rua, está esburacada, chega água direitinho, o esgoto está tudo ok, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, porque a gente fala aqui não só com Petrópolis, mas com boa parte aí da região do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Mande para cá como está a sua cidade, mande sua denúncia, sua reclamação. Os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador, estão aí na sua tela. tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail. E o WhatsApp é a maneira mais rápida e fácil. Você manda um áudio para cá, manda vídeo, manda foto. DDD 24 99839 8384. Pega papel e caneta, anota aí que eu vou repetir. 24 DDD, porque a gente está em Petrópolis, 99839 8384 e manda para cá a sua reclamação, tá bom? Exatamente. Gente, até amanhã, a partir de 7h30 da manhã, eu e Roberto estaremos aqui ao vivo, passando muita informação para vocês. Um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.